E aí você que ama anatomia? E aí você que odeia anatomia? Me chamo Leonardo Alves e você está na Anatomia do Léo. Hoje a aula é sobre o plexo sacral. Iremos ver o tão falado nervo ciático. Tem também a brincadeira do leque. Então, já me segue lá no Instagram, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Vamos entender o plexo sacral. Temos aqui segmentos de L4 a S4. O que você vai fazer então para aprender quais segmentos pertencem ao plexo sacral é simples, de L4 a S4. Um padrão que nós vamos notar é o seguinte: um nervo vai ser inervado por três segmentos. Esses três segmentos vão estar na ordem. E essa brincadeira aqui que a gente vai falar que é o leque, porque vai parecer um leque esses três segmentos saindo, como está bem representado aí em vermelho na imagem. Então, o primeiro nervo que nós temos é o nervo glúteo superior. O nervo glúteo superior, ele obviamente sai de L4, L5 e S1. E o nervo glúteo superior, ele vai inervar os músculos glúteos. Porém, a gente associa glúteo superior a um músculo que está por cima, um músculo que é maior. Porém, isso não acontece. Ele vai inervar o glúteo médio, o glúteo mínimo e o tensor da face lata. Descendo o nosso leque, então, para L5, S1 e S2, se nós temos, então, o nervo glúteo superior, nós temos o nervo glúteo inferior, que sai agora de L5, S1 e S2. Agora sim, o nervo glúteo inferior vai inervar aquele músculo glúteo que está mais por cima e é maior, que é o glúteo máximo. Ou seja, o glúteo superior, que deveria, pelo nome, inervar o músculo maioral, ele vai inervar o glúteo médio e mínimo e o tensor da face lata. Já o glúteo inferior, que deveria não inervar o maioral, ele inerva o maioral. Descendo o leque para S1, S2, S3, nós temos o nervo cutâneo posterior femoral, ou cutâneo posterior da coxa, que obviamente sai de S1, S2 e S3. Como ele é o nervo mais cutâneo, ele é um nervo superficial, não tem essa relação com a inervação muscular. A mesma coisa ocorre com o nervo pudendo, que sai de S2, S3 e S4. Num leque maior agora, com 4 saídas das raízes, nós temos agora a formação de dois nervos que são fundamentais para a inervação dos membros inferiores. Em primeiro plano, nós temos o nervo fibular comum, que sai, obviamente, de L4, L5, S1 e S2. Se a gente for pegar o nome dele, fibular, a fíbula ela é mais lateral em relação à tíbia. Ou seja, ele vai inervar os músculos mais laterais da coxa e mais laterais e anteriores da perna. Quem são eles? O bíceps femoral, a cabeça curta que em relação à cabeça longa, no bíceps femoral, ela é mais lateral. Os fibulares, que abaixo do joelho, eles saem lá da cabeça da fíbula e vão descendo lá para a região dos metatarsos. Nós temos o fibular longo, o fibular curto, que são inervados pelo nervo fibular comum. O músculo tibial anterior, que sai dessa região mais anterior da perna e faz a dorsiflexão do tornozelo. E os extensores dos dedos, assim como os extensores do hálux, como os extensores dos dedos mesmo, que são os arteiros. Para finalizar essa parte prática, notem que a diferença entre o fibular e o tibial é que o tibial sai de um segmento a mais que o fibular. Nesse caso aqui está representado em azul, que é o segmento S3. Então, o nervo tibial, se a gente for olhar aqui, ele sai obviamente de L4, L5, S1, S2 e S3, que vai inervar os músculos mais mediais e posteriores da coxa e os músculos mais posteriores da perna. Quem são eles? O bíceps femoral, a cabeça longa,
uma vez que a cabeça longa ela é mais medial em relação à cabeça curta. O semitendíneo e semimembranoso, que são os flexores do joelho mais mediais. O músculo poplíteo, que fica ali na região da fossa poplítea do joelho. O tríceps sural, composto pelo gastrocnêmio e o músculo solear. E os flexores dos dedos, tanto os flexores do hálux como os flexores dos arteiros. Na nossa parte prática, nós temos aqui o primeiro nervo, que sai lá do primeiro leque, que é L4, L5 e S1. E estamos falando então do nervo glúteo superior. Ele vai então ficar bem próximo ao osso ilíaco. E vejam só que ele vai ficar nessa região da face glútea, onde vai estar localizado então o glúteo mínimo e o glúteo médio, que eles são músculos mais profundos. Assim como nessa região aqui do trocânter, nós temos o músculo tensor da fáscia lata, que também é inervado por esse nervo. Em contrapartida, aqui no segundo leque, nós temos saindo lá de L5, S1 e S2, o nervo glúteo inferior. Vejam que ele não é tão aderido ao osso assim, ou seja, ele é um nervo mais superficial. E dos glúteos, o que é mais superficial é o glúteo máximo. Descendo o nosso leque, saindo agora de S1, S2 e S3, nós temos o nervo cutâneo posterior femoral, ou cutâneo posterior da coxa. Aqui o aplicativo ele rebateu o fêmur, só que eu acho que aqui fica nítido que esse nervo vai para uma região posterior da perna. Vai inervar essa região mais superficial da região posterior da coxa. Descendo o nosso leque, nós temos agora saindo de S2, S3 e S4, o nervo pudendo, que ele vem para essa região aqui, entre os pubis, indo lá próximo à região genital. Como a gente falou, o fibular ele vai sair de segmentos de L4, L5, S1 e S2, e ele vai se juntar aqui nessa região que está seccionada com o nervo tibial. A partir daí, eles vão formar o nervo isquiático ou nervo ciático. Aqui nós temos então o nervo tibial, como a gente já falou na parte teórica, ele sai de uma raiz a mais do que o nervo fibular comum. Então ele sai de L4, L5, S1, S2 e S3. Se a gente for ver aqui na região posterior, como a gente falou anteriormente no nervo fibular comum, eles vão se juntar aqui para formar o nervo isquiático. Nessa vista aqui é para que vocês possam ver que o fibular comum ele se junta ao tibial e vão formar um nervo ciático ou isquiático. Então, como o nervo fibular comum ele é mais lateral nessa região posterior da coxa, ele desce aqui inervando a cabeça curta do bíceps, mas aqui embaixo ele vai descendo e lá na região da perna ele vai inervar, como a gente falou, o fibular, tanto o fibular curto como o fibular longo. E aqui na frente, ó, onde está situado o músculo tibial anterior. Assim como ele inerva os extensores tanto do hálux como dos dedos. E agora, considerando que o nervo tibial ele é o nervo mais medial na região posterior da coxa, ele vai inervar então os isquios tibiais que são mais mediais. São eles tanto o semitendíneo como o semimembranoso e a cabeça longa do bíceps. Na fossa poplítea ele inerva o poplíteo e na região da perna ele vai inervar o tríceps sural, que é composto por gastrocnêmio e o músculo solear, assim como os músculos flexores dos dedos e do hálux. Para finalizar nossa aula, é só para representar esse link, essa relação que o nervo ciático tem com o músculo piriforme. Ele tem essa relação bem estreita e com isso alguma hiperativação desse músculo pode gerar uma compressão nervosa do nervo ciático. Essa foi nossa última aula sobre o plexo. Vem surpresas por aí no canal. Então fica ligado, novamente compartilha para os amigos, deixa seu like, se inscreve no canal
Me segue lá no Instagram e um abraço para vocês. Se cuidem.